Na nossa aula de sociologia, olá, nós vamos trabalhar sobre a questão da cultura, né? O que é cultura? Se a gente for parar para analisar o conceito, ele é muito amplo. Então nós vamos, a partir de agora, tentar delimitar esse tema. Na busca da sobrevivência, o homem estabelece relações com o meio ambiente em que vive. Então, nessas relações com o meio ambiente é que nasce a cultura. Aqui nós temos um exemplo da culinária italiana. A culinária, os pratos típicos, muitas vezes tem a ver com o ambiente em que aquela sociedade vive. Através do trabalho, o ser humano, ao longo dos anos, vem aperfeiçoando cada vez mais os meios de produção e técnicas, a fim de suprir suas necessidades biológicas e sociais. Então, o trabalho então seria o meio pelo qual o homem, aperfeiçoa suas técnicas e supre as suas necessidades. Ao fazer isso, ele está produzindo cultura. Aqui um exemplo da cultura alemã, uma festa, típica da cultura alemã. A produção de cerveja, por exemplo, ela é milenar, assim como a do vinho, e caracteriza aí um pouco a cultura alemã. A socialização, uma palavrinha chave aí, define os padrões de comportamento por meio de afinidades, preferências ou coerção social. Então, todos nós, indivíduos, pertencemos a uma sociedade, fazemos parte de um processo de socialização e nós nos definimos, por afinidades, por preferências ou também por coerção. Muitas vezes nós fazemos parte de um grupo social e nós se sujeitamos a esse grupo. Nós aceitamos as regras e alguns podem até conseguir, às vezes até mudam de país, mas a gente acaba se adaptando ao grupo social. Aqui nós temos a cultura árabe. Geralmente a gente tem uma visão, somente uma visão conservadora da cultura árabe, mas ela também tem um lado sensual. O ser humano é o único animal capaz de realizar transformações na natureza, criando novas necessidades e podendo transmiti-las para outras gerações, o que sempre envolve processos educativos. Então, por isso que a cultura é própria do ser humano. O ser humano é o único animal cultural. Aqui nós temos um detalhe, a cultura africana no Brasil. Ao vir para o Brasil, a cultura africana, que é muito diversa, aqui no Brasil ela criou características próprias, como a capoeira, o samba e outras características. Então, a cultura faz parte do ser humano. Cada agrupamento humano responde às suas necessidades e de acordo com o contexto histórico e geográfico em que vive. Cria técnicas, tecnologias, regras sociais, costumes
que respondem à sua realidade, quer dizer, produzem cultura. Então, não existe uma cultura superior, uma cultura inferior, uma cultura mais desenvolvida, uma cultura menos desenvolvida. O que existe são contextos históricos. Por motivos históricos, a Revolução Industrial aconteceu na Europa. E ela se aproveitou disso para dominar a África. Geográfico, né? Os tuaregs, eles são nômades, não porque eles são primitivos, menos inteligentes. Não, eles são nômades porque a realidade geográfica fez com que fosse um modo de sobrevivência, de ganhar dinheiro, de criar uma família. Então, os fatores históricos, geográficos, sociais acabam interferindo na questão cultural.